Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 17. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento e reconhecemos diante do Senhor que nós nada temos, que nós nada podemos e que nós nada somos e que necessitamos da tua graça, da revelação do teu Espírito, da condução do teu Espírito. Por misericórdia, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Dá-nos também condição, Senhor, de comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para compartilhar dessa noite. Toma conta desse reunir e ajuda-nos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse versículo ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se a gente voltar um versículo atrás, verso 16, está escrito assim, ó, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. E ele está apresentando aqui aquelas questões que pode surgir no nosso meio por pouca coisa e que nos leva a envergonhar o nome do Senhor, a se escandalizar com os irmãos, a parar de conversar um com o outro, a se afastar, né? E a gente realmente, a gente vê que isso na história da igreja é uma tônica que tem acontecido muitas e muitas vezes, né? Em muitos lugares e até mesmo no nosso meio. Volta e meia surge uma rusga daqui, uma rusga dali, e às vezes por causa de política, por causa de comida, por causa de bebida, por causa de qualquer coisa, né? A gente vai envergonhando o Senhor, porque isso, essas coisas que a gente faz, né, essas piticas, diante do que o Senhor fez por nós, é uma vergonha, só para envergonhar o nome do Senhor, né? Blasfemar o vosso bem é envergonhar o nome do Senhor, né? Como o Rui estava falando aqui, que o Pedro fez lá em Antioquia, né? Blasfemando o vosso bem, né? Mas eu gostaria hoje de estudar com os irmãos sobre um dos assuntos que está aqui nesse versículo. Na verdade, né, Paulo ele fala assim, ó, o reino de Deus é muito mais do que essas coisas que vocês estão considerando prioridade. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, os irmãos estavam dividindo porque um comia carne, outro comia cenoura. Né? Falou assim, ó, o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí ele apresenta esses três aspectos do reino: justiça, paz e alegria. Né? Justiça, paz e alegria nessa sequência, né, no Espírito Santo. E hoje eu gostaria de falar da alegria, mas não tem como nós entrarmos no assunto da alegria sem antes pelo menos tocar nessa questão da justiça e da paz. Né? Então nós podemos dizer assim que a nossa carreira cristã ela só pode começar depois que a justiça é estabelecida. Né? E esse assunto nós vamos encontrar lá no comecinho da Epístola aos Romanos, né? Quando a gente abre a Bíblia aqui no primeiro capítulo de Romanos, no versículo 16 e 17, Paulo vai dizer assim, ó, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, ou seja, no Evangelho de Cristo, porque nele se descobre ou se revela a justiça de Deus. Ou seja, qual que é o propósito do Evangelho? É revelar a justiça de Deus. E ele vai dizer assim, a justiça de Deus de fé em fé. Quão grande essa justiça, né? Que ela precisa ser revelada para nós de uma maneira gradativa, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E a partir do versículo 18, ele começa a discorrer o que é essa justiça de Deus. E, vamos dizer assim, a primeira parte do versículo 18 até o 32, de certa maneira, ele apresenta a condição da humanidade com relação ao seu Criador. Então, nós podemos dizer assim, é nessa condição que o Senhor nos encontrou. E a gente precisa aceitar isso. Então o texto vai dizer assim, ó, porque do céu se manifesta a ira
de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, é assim que o Senhor nos encontra, debaixo da ira. Uma vez eu vi um irmão falar e eu achei muito bonito aquilo que ele falou, sabe? Que ele falou assim, olha, o maior inimigo do homem é Deus. E quando nós somos reconciliados com Deus, então cessa a inimizade. Mas a gente precisa entender que não existe um adversário maior do que esse, né? O homem, por natureza, por causa da sua, vamos dizer assim, da sua vã maneira de viver, ele é o maior, ele tem como maior inimigo o seu próprio Criador. E assim nós também vivíamos. Então ele começa falando isso, né? Que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça. E ele vai explicar aqui por que isso acontece. E ele vai dizer assim, ó, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou neles é revelado. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, ele está falando aqui do caráter de Deus, né? Suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, a própria criação declara a glória de Deus, né? A própria criação nos apresenta quem é Deus. Mesmo você não vendo Deus, as coisas que ele criou declara que ele é Deus. Mas o que acontece? Então o verso 21, ele vai dizer assim, ó, porquanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, tendo conhecido a Deus na criação, né? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, né, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, foi isso que o homem fez, tá? O homem quis criar um Deus igual a ele, ou até um pouco mais baixo que ele. Então ele, né, mudou a imagem de Deus nas coisas da criação, para ele poder adorar um Deus igual a ele mesmo, né? E então o texto continua dizendo assim, no versículo 24, por isso também Deus os entregou às paixões de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. E aqui ele vai ditar aqui uma série de atitudes desse inimigo de Deus, que, segundo o texto, está entregue a si mesmo. Então nós podemos dizer, baseado nessa primeira parte, que parte do juízo de Deus sobre o seu inimigo é deixar ele por conta própria. Ou seja, o Senhor não precisa mandar um raio, mandar um exército, não. Basta ele entregar o homem a si mesmo e deixar o homem viver para satisfazer a si mesmo, que pronto, que esse homem vai se entregar às paixões infames. E aqui tem uma relação enorme de coisas que nem mesmo nós aprovamos, né? De jeito nenhum, né? Não tem uma não, tem uma relação enorme. Porque alguns irmãos acham que o assunto aqui é o homossexualismo. Não, o homossexualismo é um assunto. Mas aqui o assunto é muito maior, quer ver? Deixa eu pular o homossexualismo, tá? Vou pular. Então eu vou partir do versículo 28, não que eu estou querendo deixar de falar, capítulo 1. Porque os versículos, vou falar assim, ó, os versículos 26, 27, versículo 26 e 27 é os únicos que a gente bate quando a gente lê esse texto. Então eu vou pular eles, porque a gente já sabe o que fala, né? Então eu vou para o 28, onde diz assim, ó, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm. E olha só, as outras citações, além da questão do homossexualismo, tá? As outras. Estando cheios de toda iniquidade, porneia, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecidos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Você viu que a lista é grande, né? A lista é grande. Então, no verso 32, ele vai dizer assim, ó, os quais... Essas listas são tão condenáveis quanto... Sim, exatamente. Por isso que eu quis dar mais detalhe aqui, porque nós costumamos apontar os dedos para os homossexuais e esquece que tem 3 apontando para a gente também, né? E aí ele vai dizer assim, ó, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ou seja, essa primeira parte, ela vai mostrar assim, que baseado no juízo de Deus, ou na justa justiça de Deus, são dignos de morte. Então, né, aqui vamos falar assim, aqui você resume uma parte da humanidade, que nós podemos dizer assim, ó, que é a humanidade irreligiosa, tá? Tá toda englobada aqui, a humanidade irreligiosa. Mas o capítulo 2 e o 3 vai colocar aqui mais um outro grupo com a gente, sabe? Que é a humanidade religiosa. Então, no capítulo 2, ele continua dizendo assim, ó, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus, né? E aí ele vai apresentando aqui essa questão, sabe, de você julgar, né? Então, quando ele chega no versículo 11, ele vai dizer assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. No versículo 13, ele vai dizer assim, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, aqui no capítulo 2, ele começa a discorrer sobre os judeus. Ele está tratando agora com os judeus. Porque os judeus receberam a lei de Deus, mandamento, ordenança, preceito, e tudo aquilo deveria humilhá-los, né, de ver que eles não tinham nenhuma condição. Mas teve um efeito contrário à lei no judeu. Fez ele se tornar um julgador. Ele só esqueceu de julgar ele mesmo. Então é disso que ele vai tratar no capítulo 2 e no capítulo 3. Quer ver? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Versículo 17. Vou começar do 17. Então ele diz assim, ó, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei e confias que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a lei pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E então ele, né, faz essa exortação aqui
vamos falar assim, ao homem religioso. Ou seja, se o gentil perdido precisa se arrepender, o judeu religioso também precisa se arrepender. Então, no capítulo 3, a temática é a justiça de Deus. E aí ele vai mostrar de modo bem claro, sabe, que nem gentil, ou nem grego, nem judeu. Verso 9, quer ver, ó. Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. No verso 20, ele vai dizer assim, ó, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas então, no verso 21 em diante, ele começa a apresentar a justiça. Ele fala assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei, ou a partir da lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. É muito maravilhoso esse texto, sabe, que mostra a justiça de Deus sendo nos concedida gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Então, no verso 25, ele vai falar assim, ó, a qual Deus propôs. Ou seja, Deus estabeleceu, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos pela paciência de Deus. 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. No capítulo 4, ele vai, vou ler só um trechinho aqui, ele falando de Abraão, aí no versículo 5 ele vai dizer assim, ó, vou ler o 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele está dizendo o seguinte, que o judeu, ele tentava através da prática se justificar, e ele nunca ia conseguir se justificar. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, não é o que você faz, mas é o que você crê que faz de você um justificado pela fé. Porque a justiça de Deus, o texto vai dizer isso, ó, quer ver, ó. Mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, o crer coloca a justiça de Deus sobre você. Não é o que você faz, mas é o que você crê. É isso que ele está discorrendo aqui. Então, no finalzinho do capítulo 4, ainda tratando desse assunto, é que ele vai contar a história de Abraão, resumida aqui no capítulo 4, como ele foi justificado. Então, quando ele chega no versículo 24, ele vai dizer assim, ó, mas também por nós, ou seja, tudo que aconteceu com Abraão foi uma maneira de mostrar para nós a realidade do Evangelho. Então ele vai dizer assim, ó, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, todos nós que cremos em Deus, é tomado em conta essa realidade. E aí ele vai dizer no verso 25 sobre o sacrifício do Senhor.
Então ele vai usar essas palavras, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Essa palavra entregue é bem doce, tá? Porque no original a palavra é bem mais agressiva, né? Que está dizendo que o nosso Senhor ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o nosso Senhor ele veio a esse mundo e viveu como homem, sem pecado algum, e foi àquela cruz para que a justiça de Deus fosse despejada sobre um homem. Ou seja, a humanidade foi julgada em Cristo Jesus. Entende isso? Então, agora, pela fé em Cristo Jesus, você recebe justiça. A justiça de Deus, ela só chega desse modo. Não tem outro caminho para você se apropriar da justiça de Deus. E não tem outro caminho para você se relacionar com Deus. Porque Deus é justo. E a sua justiça foi estabelecida no Calvário. Então, quando o nosso Senhor foi esmagado lá na cruz, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Então, o pecador de Romanos 1 e de Romanos 2, ele precisa ver quem ele é. E a lei nos é dada para isso. A lei nos é dada para que nós possamos ver isso, que nós somos inimigos de Deus, que nós estamos errados. Seja religioso, seja religioso. No que diz respeito à justa justiça de Deus, nenhuma carne pode se apresentar diante de Deus e dizer assim, o Senhor tem que me salvar porque eu sou bom. Nenhuma! Mas graças a Deus, que o bom, lá na cruz, tomou sobre si os pecados de todos nós. Ele tomou sobre si e pagou de uma vez para sempre. Pagou pelos pecados do mundo inteiro, sendo esmagado lá na cruz. E para que ele ressuscitou? Então o texto vai dizer assim, e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, quando você crê no Evangelho e recebe a Jesus como teu Salvador, agora a justiça de Deus lhe é imputada, ou seja, é colocada sobre os que creem. A justiça de Deus ela não é colocada sobre toda a humanidade. Jesus morreu por toda a humanidade, mas a justiça de Deus ela é colocada sobre os que creem. Você pode achar que a tua justiça própria te capacita a comparecer diante de Deus. Toca o barco. Quando chegar lá, você vai ver que é igual pano sujo. Não serve para nada a justiça própria. Mas quando você descobre que um justo morreu pelos injustos, você tem que falar assim, eu sou injusto! Eu sou injusto, socorro! Eu sou esse! Por mais que você tenta viver com a sua justiça própria, tenta mostrar para os outros que você é merecedora, que você é correto, quando você descobre que Jesus veio morrer pelos ímpios, eu sou eu mesmo. O ímpio sou eu mesmo. O inimigo de Deus sou eu mesmo. Então é nessa base, de arrependimento e fé naquilo que Jesus fez, que a justiça vem até nós. E qual que é o produto da justiça? Então, capítulo 5, versículo 1, ele já vai nos apresentar essa realidade. Ele vai dizer assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que é aqui que começa o relacionamento do pecador com o Salvador. Ou é aqui que começa o relacionamento do homem com Deus. O relacionamento correto, justificado. A gente não é mais inimigo aqui. Sim, não, agora é justificado. Sabe, essa palavra ela tem um peso tão grande, que alguns teólogos eles vão dizer para nós que ser justificado pela fé é como se Deus pudesse olhar para você como se você nunca, jamais tivesse cometido qualquer pecado. Você já pensou? Você poder ter esse tipo de relacionamento com Deus? Porque o homem natural, por mais que ele não queira a existência de Deus, qualquer raio que cai perto dele já faz ele tremer da cabeça aos pés. Sabe, qualquer miado de gato numa rua escura já faz ele arrepiar todos os cabelos, Qualquer situação assim de ver a morte,
sabe, parece que a sua alma entra em desespero. E por que acontece tudo isso? Porque não há paz. Agora, no momento em que o homem é justificado pela fé, ele está em paz com Deus. E essa paz, quando, sabe, na medida que essa paz ela é internalizada, então a gente pode morrer. Fala assim, agora eu posso morrer em paz. Sabe por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Agora eu posso dizer assim, ó, que quem vai viver em paz é quem pode morrer em paz. Porque o desespero acabou, porque a fé chegou. E você creu, você recebeu o Senhor. Agora, é importante dizer isso. A justiça de Deus não é para ser sentida. Não é para você sentir. A justiça de Deus é uma base que Deus mesmo estabeleceu para que Ele possa ter um relacionamento vivo conosco. Ou seja, Deus, se eles, que é o amor, nós carecemos do amor, né? Mas Deus é amor. Agora, Ele é amor, mas quando Ele toca no pecado, Ele é um fogo consumidor. Então, esse Deus de amor, para poder tocar em mim e não me consumir, Ele precisa primeiro colocar justiça sobre mim. Então, essa é a porta de entrada do nosso relacionamento com Deus. Agora, o que isso deve produzir no crente? Alguém que foi alcançado pela graça e agora tem paz com Deus. O que isso deve produzir? Alegria. Porque é isso que o Espírito Santo traz para dentro de nós. Alegria. E eu quero falar um pouco sobre isso. Porque na carreira cristã, existem os inimigos da alegria que estão aí, sabe, colocando obstáculos para que a gente perca a vontade de correr, para que a gente perca a alegria de correr, para que a gente perca o prazer de correr. Ou seja, a carreira cristã, ela precisa desse combustível, alegria. Porque o Espírito Santo, ele vai trazer essa realidade do reino para dentro de nós. Justiça, paz e alegria, né? Não é prosperidade e nem necessidade, não é outra coisa. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós podemos dizer assim, que a primeira alegria que a gente experimenta, nós podemos falar assim que é a alegria da salvação, né? A alegria da salvação, ela está sempre relacionada com o passado. Então nós olhamos para o Calvário e nós choramos de tristeza e alegria, tudo misturado assim, né? De ver a grandeza do amor de Jesus e tudo que Ele fez por nós, né? Nós olhamos para aquela condição que a gente andava outrora nas trevas, como inimigo de Deus, e como nós, quando nós vivíamos ali para satisfazer as paixões do nosso coração, que vazio que era aquilo, né? Quantas correntes nos acorrentavam, né? Nós conhecemos irmãos e irmãs que viveram na prostituição, que viveram na drogadição, que viveram na maledicência, na fofoca, que viveram na feitiçaria, que viveram até sendo escravizados por demônios, né? Eu conheci uma irmã que ela mostrava o pulso assim, ó, tinha 12 sinais de tentativa de suicídio, 12 cicatrizes. Então, quando essa irmã ia contar a maneira como ela era escravizada pelos demônios, sabe, ela chorava de alegria, de lembrar que o Senhor foi lá naquela lata de lixo, lá naquele lugar de prostituição, naquele lugar de perdição, naquele lugar de vida vazia, e se revelou a ela, perdoou ela, trouxe, cuidou, curou, restaurou. Então, nós temos que nos lembrar uma e outra vez de como foi que nós fomos resgatados, de como nós fomos perdoados, de como que o Senhor foi compassivo, como que o Senhor foi misericordioso, como que o Senhor foi paciente, como que o Senhor foi longânimo para conosco, né? E nos trouxe para a sua família, para a sua casa, nos encheu de perdão, nos encheu de paz, nos encheu de amor, nos encheu de esperança. Isso vai produzir o quê? Alegria. A alegria é o combustível da carreira cristã. E nós podemos perder a alegria na carreira cristã. Então, uma das maneiras que nós temos recorrente de ter restaurado a alegria no nosso coração é lembrar. E é por essa causa que o Senhor estabeleceu a ceia, né? Para que o Senhor estabeleceu a ceia? Para que uma e outra vez, no partir do pão, nós pudéssemos nos lembrar que foi pago um preço, que foi feita uma aliança, que alguém foi quebrado, moído, para ser a nossa comida, que alguém, o sangue precioso, mais valioso desse mundo, foi vertido no madeiro,
para que nós entrássemos numa aliança eterna. Oh, que maravilha! Então, todas as vezes que essas verdades são restauradas, nós somos como que abastecidos de alegria para levantar as perninhas cansadas, tirar os olhos das coisas e continuar caminhando, né? Mas essa carreira cristã, né, ela é uma corrida, sabe? A gente ouviu o irmão Léo pregar aqui, né, no sábado, foi tão maravilhosa a pregação, né? Tão maravilhoso. Ela é uma corrida, é como uma maratona mesmo, mas é uma corrida cheia de obstáculos. E não só de obstáculos, mas como qualquer corrida, ela tem estágios. E por cada um desses estágios, nós vamos encontrar as bênçãos e as dificuldades. Quero falar um pouco disso hoje com os irmãos, porque eu penso ser importantíssimo isso. Porque às vezes, sabe, nós, na corrida, nós nos intertemos com alguma parte do percurso e é necessário que a gente perca até mesmo a alegria para que a gente volte a correr a carreira. Por quê? Porque o final não é ali. Então, vou pegar um exemplo para vocês de coisa boa, tá? Porque quando nós chegamos em Romanos 6, nós temos uma notícia maravilhosa lá em Romanos 6, sobre o assunto da nossa morte com Cristo. É um assunto preciosíssimo, sabe? Saber que quando o nosso Senhor morreu, nós também morremos com Ele. É um assunto maravilhoso. Só que tanto Romanos 6, como Romanos 7, como Romanos 8, esse assunto ele é apresentado com duas faces muito preciosas. De um lado, nós temos a nossa morte, mas do outro lado, nós temos a nossa ressurreição. E na história da igreja, alguns irmãos, sabe, eles se apegaram com tanta força nesse aspecto da morte, que eles não receberam apenas uma sentença de morte para as coisas do passado, não receberam apenas uma sentença de morte para a sua carne, uma sentença de morte para o mundo com as suas paixões e concupiscências, o que é uma maravilha para nós, tá? Isso que eu estou falando é uma maravilha, e nós temos textos e textos e textos que vai nos falar isso. Quer ver? Vamos ler 3 pelo menos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, o texto aqui, ele apresenta um considerar mortos para o pecado, mas ele termina aí? Não, mas vivos para Deus. São dois aspectos. Com respeito ao pecado, mortos. E com respeito ao nosso relacionamento com Deus? Vivos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha só, vocês viram aqui que existem dois aspectos? Por um lado, você leva sempre no corpo o morrer de Jesus. Para quê? Ou outro aspecto, para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, você carrega uma sentença de morte na sua carne mortal, mas para que a vida de Jesus se manifeste. Vamos lá, o terceiro texto está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Esses 3 textos é suficiente para a gente cobrir esse assunto. E nos 3 textos nós vimos esses 2 aspectos, né? Morto, por um lado morto, por outro lado vivo, né? Morto para o pecado, vivo para Deus. Mortos para o pecado, vivos para a justiça, né? Levando no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. Ou seja, são 2 aspectos. Então o que aconteceu na história da igreja? Vou pegar uma irmã preciosa da história da igreja, Jessie Penn Lewis. Essa irmã, ela foi uma das irmãs que mais tratou desse assunto da nossa morte com Cristo. Na verdade, foi essa irmã que mais deixou tesouros para nós sobre esse aspecto da nossa morte com Cristo. Mas, por outro lado, a história da irmã, ela não apenas teve essa condição de carregar uma sentença de morte. Um espírito de morte tomou conta do testemunho dessa irmã.
E não só dessa irmã, mas de muitos irmãos e muito da história da igreja, sabe? Aonde essa coisa do morrer com Jesus, sabe? Ele se tornou mais do que uma sentença de morte para o pecado, para a carne, para o mundo, mas ela criou cristãos moribundos, cristãos carrancudos, cristãos que o único assunto é morte, 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 morte. Eu não presto mesmo, eu tenho que morrer porque eu não presto mesmo. Então, sabe? Então, e isso ficou, entra ano, entra década, sai década, e a vida de ressurreição ela não foi vista. Ela não foi vista pelos filhos, ela não foi vista pelos netos, ela não foi vista pela tua geração, e isso foi tão pesado para essa geração, que se o Senhor não levanta outros irmãos falando do Espírito Santo, da alegria, da vida, os filhos tinham se perdido. Então, é importante a gente ver isso, porque nós podemos, com uma coisa boa, tirar os olhos daquilo que é a carreira cristã e ficar preso num aspecto, né? A morte, ela é acompanhada de ressurreição. E ainda né, que esse assunto de morte é um assunto que nos traz tristeza, mas a experiência da ressurreição, ela é plena de alegria, né? Tem um texto lá em Jó que eu gosto muito, que, claro, que está falando de um outro assunto, mas ele fala assim, ó, na presença dele, até a tristeza salta, regozija de alegria, né? Na presença da ressurreição, o funeral tem que acabar. Na presença da ressurreição, o povo de Deus tem que se jubilar, regozijar, se alegrar. Então, é importante a gente falar isso, porque nós conhecemos muitos irmãos que como que pararam no assunto da morte e não avançaram no testemunho, tá, irmãos? No testemunho do poder e da alegria da vida de ressurreição. Mas não é só isso, não. Nós temos irmãos que colocaram os olhos nesse percurso no assunto da santificação. E a santificação, irmãos, é um outro assunto bíblico que nós poderíamos passar aqui no mínimo mais 1 hora só citando textos sobre a importância da santificação em todos os aspectos. Porque é verdade que Cristo é a nossa santificação, mas nós precisamos entender também que esse assunto de santificação, Pedro mesmo, deixa eu pegar um texto de Pedro que fala sobre santificação, para os irmãos verem o equilíbrio desse assunto na palavra. Deixa eu pegar um versículo só. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, esse é um assunto de santidade. E esse é um assunto que deve ser levado a sério, muito a sério. Mas nós precisamos entender o que significa andar em temor, o que significa, viver essa vida de santificação. Muitos irmãos colocaram foco nesse assunto e se tornaram pessoas moribundas. A alegria foi embora rapidinho. E aí eles transformaram usos e costumes, coisa de ascetismo, guardadia, modo de se vestir, modo de se falar, como base de santificação. E criou uma geração de cristãos que não transmitem alegria. Geração de cristãos que quando a nova geração olha, fala assim, não quero ser assim não. Não quero nem eu ser cristão? Tá maluco? Olha o jeito que essas pessoas andam, olha o jeito que essas pessoas sofrem, olha o jeito que essas pessoas falam, Nós tivemos uma irmã na história da igreja, chamada Madame Guyon, que nós temos até livros e livros dela, que era uma irmã muito preciosa, que o Senhor deu muito para ela, mas ela se interteu na carreira com um assunto chamado sofrimento. Ela se interteu no meio do caminho com esse assunto chamado sofrimento. Né? E ela se tornou uma das místicas da igreja. E ela tem muito ensino para nós, bons ensinos. Mas chegou um momento da carreira que essa irmã começou a colocar pedra no sapato para sofrer. Você consegue entender isso? Como que a alegria vai embora
quando um irmão, sabe, já não basta a guerra espiritual que a gente enfrenta dia a dia, mas você vai colocar umas pedrinhas dentro do seu sapato lá para machucar o seu pé, para você sofrer um pouco mais por causa de Cristo. Esse não é um sentimento de sofrimento por causa de Cristo. Não, isso aí, sabe, é penitência, é uma coisa que está longe da verdade bíblica. Mas assim, irmãos, nós vimos, sabe, isso acontecer na carreira cristã. Por isso que nós precisamos realmente, sabe, correr essa carreira de maneira correta e combater todos esses inimigos da alegria. Quer ver? Eu vou falar um que é muito recorrente no nosso meio. Existe um suspirar santo em todo nascido de novo. É um suspirar, sabe, por não conseguirmos ser aquilo que deveríamos ser. Esse é um suspirar santo, não é? Mas aí o que acontece? A gente começa a olhar para a nossa família e a gente prega e ninguém se converte. E aí a gente fica suspirando. Eu não consigo converter minha família, sabe? E aquela alegria foi embora. Quando nós passamos, estou falando, existe um suspirar santo, mas quando nós passamos do limite desse suspirar santo, nós perdemos a alegria. Então nós precisamos que o Espírito Santo venha e restaure no nosso coração que a obra é dele, que o poder é dele, e que é no tempo dele, não é do nosso jeito que as coisas acontecem, e que nós somos chamados para um relacionamento vivo com o nosso Pai. Sabe, nós não somos chamados para ficar choramingando pelos cantos. Essas coisas a gente vai lá e coloca diante do Senhor e descansa no fato de que Ele está no controle. É verdade que eu deveria viver uma vida mais íntegra, eu deveria viver uma vida mais amável, eu deveria viver uma vida mais santa, mas eu ainda não alcancei essa medida. Se eu focar nessa medida, eu vou perder a alegria e eu só vou suspirar. Então eu necessito, sabe, desse acesso ao Pai, sabe, desse colo do Pai, desse afago da graça, dessa restauração da alegria no meu coração, para continuar correndo a carreira. Porque até mesmo esse suspirar, quando ele é extrapolado, ele me leva a uma questão de murmuração, de tristeza, de viver uma vida rebaixada, sabe, que tira o combustível. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é o combustível do povo de Deus. E nós precisamos dessa alegria. Ou seja, estou falando aqui de etapas legítimas da carreira, que pode roubar esse testemunho. E esse testemunho é fundamental para a próxima geração. Esse testemunho de que, independente de como o mundo anda, existe um povo que tem alegria. Sabe lá nos primeiros séculos, lá, quando os irmãos eram comidos pelos leões, por que cada vez que aquela arena lá era lotada e colocava lá 10 cristãos lá para os leões comer, aquele povo saia de lá convertido? O que acontecia? O que eles viam naqueles irmãos que era devorado pelos leões? Eles viam o que eles não tinham. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse mundo não tem alegria. Porque a alegria do Filho de Deus não é essa alegria momentânea, emotiva, sabe? Que faz uma festa e sai todo mundo lá, com a cara cheia, sou feliz, passou o efeito, sabe? Da música, da droga, acabou, tá todo mundo lá melancólico, precisando de antidepressivo. Não, a alegria nossa, sabe? Ela vem do nosso relacionamento com Deus. Ela vem, sabe, da nossa história, ela vem, sabe, dessas experiências que nós temos com o Senhor, porque mesmo o sofrimento do cristão, quando ele é visto pelo ângulo correto, ele deve produzir em nós alegria. Quer ver? Vamos pegar alguns textos que falam do sofrimento. Eu já vou terminar, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Na qual, na salvação, vós exultais, ainda que por um pouco de tempo. Agora, se sendo necessário estar, havendo vós discípulos contristados em provações. Lê o verso 7 também. A fim de que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora sendo provado no fogo, seja achada para louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Olha só, ele está falando aqui que o salvo, o Filho de Deus, ele precisa ser contristado por várias provações. Mas é com um objetivo, é com um propósito. Sabe, é a revelação de Jesus Cristo. Você recebeu uma vida poderosa, uma vida que passa pela água, que passa pelo fogo, que passa pela guerra, que passa pelas tempestades, que passa pelas enfermidades, que passa por todo e qualquer tipo de provação. E o Senhor mesmo vai colocar essa vida à prova dentro de você. E você deve encarar cada uma dessas provas com alegria, sabendo que isso vai produzir em você revelação de Jesus Cristo. Sabe? Tem um outro texto aqui em 1 Pedro mesmo, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. 12 e 13. Ó, amados, não tomeis por estranho. Eu vou ler aqui o fogo de perseguição, que está aqui é diferente. A tradução. Ocorrendo entre vós, a fim de vossa prova, como se coisa estranha vos estivesse ocorrendo. Mas, segundo tendes participação nos sofrimentos de Cristo, regozijai, a fim de que também no aparecimento da glória dele vos regozijais exultando. Olha só, isso aqui é uma exortação do irmão. Fala assim, ó, não estranha essas coisas que está vindo acontecer com você, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ou seja, o Senhor mesmo tem compartilhado conosco de aflições. Para quê? Para que a gente também experimente da sua glória. Para que a gente se regozije, alegre na revelação da sua glória. Será que aquela irmã que colocava o sapato, perto do sapato, ficou focada nessa? Então, ela pode ter se perdido nesse aspecto, querendo ela mesma produzir aflição, produzir um pouco mais de aflição para ver se melhorava a glória. Mas se perdeu, a alegria foi embora. Porque nós teremos alegria e regozijo se estivermos focados no Senhor, na carreira, compreendendo claramente, sabe, cada situação que a gente está passando, porque o Espírito que está em nós é o Espírito da alegria. E sabe, nós perdemos a alegria também quando nós deixamos de correr a carreira, sabe? Quando nós entramos nesses caminhos, vamos dizer assim, ó, você entra no legalismo, você pega uma parte da verdade e transforma ela em toda a verdade, você cria uma heresia, ou você cria um modo novo de andar, a alegria tem que ir embora. Ela precisa ir embora para você despertar, você fala, opa, perdi o rumo, porque a alegria foi embora. Agora, graças a Deus, tá? Lá em Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2. Irmãos, isso aqui é para todo filho de Deus, tá? Todo filho de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Está escrito assim, ó. Porque por ele, ou seja, por meio de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Sabe, é esse acesso ao Pai a fonte da alegria. Eu não sei se você se lembra disso, Vini, quando você era piazinho, totalmente dependente do pai, e que quando você sabia que o pai estava chegando, que você ia ter aquele tempo com o pai, não era um momento de muita alegria de saber que o papai está chegando? Então, hoje, pela graça de Deus, nós temos acesso ao Pai. E independente da circunstância, e aliás, muitas dessas circunstâncias nos sobrevêm com essa finalidade, nos levar de volta para o colo do Pai, desfrutar da alegria de ter acesso ao Pai em um Espírito, porque é esse nosso Deus e Pai que nos concede todas as coisas. Quer ver? Tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 6. Ô Rui, vê como que está essa daqui a tradução na sua aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ainda que é uma exortação, mas olha que lindo
como ele termina essa exortação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Que diz assim: aos ricos presentes neste mundo ordena não serem altivos, nem terem posto a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Aquele que está vivendo, aquele que nos está dando abundantemente todas as coisas para nosso pleno uso, com gozo. Com gozo. Tem uma tradução que... Fazerem o bem. Bom, aqui... Não, é só aí. Não, que ele está falando assim, ó, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Né? Está falando assim, ó, né? Tira a autoconfiança. Nem põe a esperança na incerteza das riquezas. Né? Está falando para os irmãos ricos. Mas olha só que maravilha. Mas no Deus vivo, que abundantemente nos tem dado todas as coisas para delas nos alegrarmos. Pleno uso, né? Ou seja, tira os olhos de si, tira os olhos das riquezas, que elas podem ir embora a qualquer hora, mas coloca os olhos no teu Pai, que te dá todas as coisas. Ele não é mesquinho e Ele quer que você se alegre com tudo que Ele te dá. É isso. Não é maravilhoso isso? Nós precisamos de um retorno imediato a essa alegria no Espírito Santo para correr a carreira. Então, essa alegria, ela vem da participação ou da nossa relação com o Deus vivo. Quando nós deixamos de cooperar com Ele, quando nós deixamos de andar na intimidade com Ele, quando nós deixamos de desfrutar do fato de que nós temos um Pai, ou quando nós, deixamos de ver que Ele está no comando de todas as coisas, que mesmo as provações, as tribulações, as aflições, são arranjos dele, e mesmo as disciplinas, correção, né? Que pai que não corrige o seu filho? Então, mesmo quando nós estamos passando por esses períodos, nós não podemos perder de vista isso, que nós temos um Pai, e que nós andamos com Ele, e que Ele nos dá todas as coisas para nossa alegria. Para nossa alegria. É lindo isso, irmãos. Para nossa alegria. Então nós não temos o direito de andar bicudo por aí, fazendo de conta que nós somos o povo mais triste do universo. Nós não temos esse direito. Porque nós somos o povo da alegria. Último texto com respeito à alegria futura. Hebreus capítulo 12... versículo 2. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, tá bom? Mas eu vou comentar só o 2. Está escrito assim, ó. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Né? Nosso irmão tratou bem desse assunto, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo nas vossas almas. Sabe, irmãos, que alegria era essa que estava proposta no coração do nosso Senhor? Nós precisamos que Ele nos comunique essa alegria, agora, na nossa caminhada. Que alegria era essa que fez Ele passar por tudo aquilo? Eu entendo, na minha pequenez, que essa alegria ela tinha dois sentidos. Parte dessa alegria está relacionada com essa reunião. Porque o Senhor sabia que por causa do seu sacrifício, Ele nos conquistaria para Deus. E Ele faria isso, que uma e outra vez a gente ia largar negócio, ia largar a vida familiar, ia largar tudo para se reunir em torno da palavra dEle, para adorá-lo, para louvá-lo, para exaltá-lo, né? Mas isso é só parte, né? Que no meu coração, e eu tenho experimentado isso na minha vida, cada vez que eu respondo em obediência a alguma das vontades do meu Papai do céu,
meu coração explode de alegria, sabe? Cada vez, são coisas tão simples. Coisas tão simples. Por exemplo, né? Eu criei uma barreira lá com o presídio, por causa do nódulo. Falei, eu não entro mais lá, se tiver que passar pelaquela máquina. Eu criei isso. E aí, surgiu uma necessidade de uma visita pastoral lá no presídio, que eu tenho que passar pela bendita máquina. E eu fiz uma carta, mandei para o diretor do presídio, e ele indeferiu, ele não aprovou que eu entrasse sem passar pela bendita máquina. E aí, uma irmã de Curitiba me ligou e falou assim, você tem que ir lá ver meu sobrinho, pelo amor de Deus. Aí eu fiz igual a Esther, sabe? Falei assim, se perecer, pereci, né? Hoje, o Senhor me venceu hoje cedo, sabe? Falei assim, se perecer, pereci. Liguei pro chefe de segurança e falou, pode vir, Jonas. E aí eu fui, aí cheguei lá, entrei, levei os livros, levei os material e tal. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, que eu fui passar pela máquina, a máquina estava queimada. A máquina queimou, eu não precisei passar por ela, a máquina queimou. Olha só, inclusive segunda-feira eu estou voltando para o presídio lá, a máquina está queimada. E aí, né, eu fui lá na sala do chefe de segurança, e a hora que nós fomos procurar o nome do menino lá para me atender, ele não está naquela cadeia, ele está lá na casa de custódia, onde nem tem máquina. Eu posso entrar lá a hora que eu quiser, conheço todo mundo lá. Mas, sabe, era só fazer a vontade do Pai. Me deu uma alegria de estar lá. Pude pregar para aquele chefe de segurança, que é um novo convertido, levei um livro para ele ler, sabe, aquele Cristo é a essência de tudo que é espiritual, levei mais 2 para ele levar lá para dentro do presídio, tive um momento precioso, fiquei quase 2 horas lá dentro, saí pulando dessa altura, de alegria, mas alegria só de ter respondido em obediência, naquela coisinha simplesinha que o Pai pediu. Então, sabe, irmãos, essa é a maneira que nós temos que viver, sabe? Eu penso que o nosso Senhor suportou a cruz porque Ele estava desejoso de apresentar ao Pai aquilo que o Pai queria. É isso que o Senhor quer, Pai? Está aqui. Louvado seja o Senhor. Daqui a pouco nós todos estaremos lá diante do Pai, né? Nós vamos contemplar o Senhor. Tem um texto lá em Apocalipse que mostra uns anciãos com coroa, sabe? Uns anciãos com coroa. Eu não sei se vocês já leram isso. Tem uns anciãos lá em Apocalipse capítulo 5, tudo com coroa. A gente fala assim, mas puxa vida, a coroa não é só para o Senhor? Tem uns anciãos com coroa? O Paulo, quando ele vai dar as últimas palavras lá, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está me reservada a coroa da justiça. E ele fala assim, que Deus dará não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. O que nós vamos fazer com coroa, irmãos? Então lá em Apocalipse você tem um cenário onde o Cordeiro é apresentado, o Rei do Universo. E o texto lá diz assim, que aqueles anciãos, quando eles olham o Cordeiro, eles lançam suas coroas aos pés do Cordeiro e dizem, digno é o Senhor de receber a glória, a honra, a majestade. Já pensou, Vini, naquele dia, quando estiver acontecendo esse cenário, você olha na sua mão, tem uma coroa também? Você vai falar assim, Senhor, a coroa é tua! Que coisa maravilhosa! Amados, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que esse espírito da alegria da carreira cristã seja o nosso combustível. Amém. Que seja devolvido, Senhor, para aqueles irmãos que já cansaram da vida cristã. Que o Senhor mesmo possa visitá-los, Senhor, e devolver essa alegria no coração dos santos. Para que a gente não faça as coisas por força, por legalismo, por medo, para que a gente não fique emperrado em parte da carreira, mas que a gente possa correr com alegria essa carreira proposta. Olhando para o nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.